Então, gente, hoje eu resolvi falar de verossimilhança porque nesses montes de pareceres, olha, aliás, agradeço, porque eu tô atolada de pareceres, nossa, tô com trabalho pra caramba. Mas nos pareceres todos, uma das coisas que eu reparo é que editores americanos costumam corrigir. Então, em livros publicados, a gente não encontra tanto. Mas em livros do próprio autor, livros independentes, a gente encontra problemas de verossimilhança. O que é verossimilhança? Você sabe, Sidney? Essa palavra grande, enorme, linda? Sim. O que é verossimilhança? Tem que convencer a pessoa que está lendo. É mais ou menos isso. Tem que ser convincente. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Verossimilhança vem lá de Aristóteles, aquelas coisas, né? Os gregos inventaram um monte de coisa, inventaram os 3 atos, inventaram também a preocupação com verossimilhança. Que, na verdade, eu sempre vi pelo lado prático, né? Tá me convencendo ou não tá me convencendo, como o Sidney fala. Mas tem um lado bonito que eu não tinha pensado. E aí eu vi o Neil Gaiman falando a respeito, e falei, puxa, é mesmo, né? Neil Gaiman falando, a literatura é muito peculiar, porque ela é uma arte que ela é toda mentira. toda ficção é inventada. Né? O autor basicamente está mentindo o tempo todo. Porém, ela fala de grandes verdades. Então, ela usa, digamos, a mentira bem contada para falar grandes verdades. Eu achei isso tão interessante. Ele fala assim, veja, uma história, um conto de fadas. Um conto de fadas, diz ele que escreveu, o Coraline, pensando assim, eu não preciso convencer as pessoas que os dragões existem. O bom de uma história é ensinar às crianças que os dragões podem ser derrotados. É interessante isso, quer dizer, a literatura ela tem uma verdade intrínseca. Apesar dela ser, a ficção, pelo menos, né, ser toda inventada, diferentemente da não ficção, a ficção é inventada, mas ela é inventada de um jeito que traz uma verdade intrínseca. Eu achei bonito, mas vamos falar da verossimilhança em termos mais práticos, né? Então, verossimilhança é justamente quando você lê uma história e não te dá aquele tranco de você dar risada ou de você dizer isso é um absurdo, não estou acreditando. Meu, como assim? Então, ela é uma aparência de verdade. Ela pode ser uma aparência de verdade quando a história se passa na nossa realidade, então o leitor, absolutamente a leitora, reconhece os lugares que estão sendo falados ou sabe que eles são assim mesmo. Então eu posso ler uma história sobre São Paulo, se ela for verossímil e estiver no nosso mundo, e ela estiver bem contada, eu vou reconhecer os lugares, porque eu conheço São Paulo. Nasci lá, né? Então, essa verossimilhança é a verossimilhança realmente próxima da realidade nossa. E aí tem a verossimilhança que é a verossimilhança interna, ou seja, a obra tem lógica interna e está toda bem montada. O que é lógica interna? É quando você pode, por exemplo, inventar um mundo que tenha magia, né? Mas a magia ela tem regras, ela tem limites, as pessoas precisam aprender a usar aquela magia, não é todo mundo que usa de forma igual. Então, você cria um mundo que tem, digamos, uma densidade que o leitor consegue acreditar. Então, o leitor, quando ele começa a ler, ele diz, tudo bem, eu sei que no mundo real não existe magia, mas nesse mundo aqui que eu estou lendo existe, e uma vez que eu aceite isso, o resto da história eu consigo aceitar. Então, tá bem coesa. Quando a história é assim, quer dizer, só no início o leitor tem que fingir que acredita naquilo tudo. O movimento inicial de ler a ficção é sempre isso, né? Eu vou fingir que eu acredito. Se a história só naquele momento, só no início, ela dá aquele tranquinho e depois
não mais. O leitor, depois que embarca naquilo lá, consegue acreditar na lógica interna, então tem verossimilhança. Se o leitor começa, mas espera, e aí eu vou dizer os vários incômodos de verossimilhança, né? Verossimilhança de cenário. Pera, escuta, isso não era fim da tarde? Como é? Era fim da tarde e agora tem uma lua cheia aí iluminando o personagem? 10 minutos depois? Como assim? Eis aí um problema de falta de lógica interna, né? Pera, a magia nesse lugar não era feita com varinhas mágicas? Como assim o fulano fez um feitiço sem a varinha? Eis aí. Então, né? Escuta, não tinha que passar anos aprendendo? Como é que esse fulano que não aprendeu nada tá fazendo magia que nem os sujeitos que estão lá na escola de magia? Então, isso pode incomodar quem tá lendo. Ou seja, mesmo na história de fantasia, tem discrepâncias. As pessoas não começam a dizer, como assim? E às vezes as discrepâncias são tão exageradas que você começa a dar risada, né? Em vez de achar a cena dramática, você começa a achar a cena ridícula, que é um seríssimo problema de não ter verossimilhança. Olha, a Nômade Cósmica tá falando aqui, ó, tem coisa que já me deu raiva e fez abandonar o livro. Para mim também. Quando eu começo a ler e vem um absurdo assim, eu falei, não, vai. Poupe. É a falta de lógica interna, o desencaixe, para mim, desencaixe geográfico, desencaixe do personagem, já me desanimo da história, né? A gente comentou, a gente fez uma live inteira sobre cenas de ação. Cenas de ação provocam riso. Quando não tem verossimilhança. Quando a gente assiste um filme como Missão Impossível, a gente já sabe que vai ser uma abobrinha galopante. Então, né? Você começa a assistir, você vê o Tom Cruise correndo daquele jeito, você já sabe, ele vai fazer coisas impossíveis, ele vai saltar, ele vai pular de helicóptero e sair correndo, você já sabe. Então você já espera isso, né? Faz parte ali da aura daquela... É o seu acordo com o diretor, né? Você já sabe que vai ser uma abobrinha atrás da outra. E é um perigo a gente assistir filme, né? Porque a gente acha que essas bobajadas que passam em Hollywood, porque as cenas são bonitas, você tá vendo o sujeito pular de helicóptero em Veneza, coisas assim, né? Então você acha, tá, então eu posso fazer isso na literatura. Aí você faz uma cena absurda, né? De alguém pular de um helicóptero, aí o leitor escuta. A pessoa morre. As pessoas morrem por muito menos. Pera, se não é o super-homem, se é um ser humano, ele pula de um negócio que tá a 300 km por hora, você morre, né? Se você, quando pula do ônibus sem ele ter parado, você já sai catando cavaco e derrubando quem tá na frente, imagina de um helicóptero. Né? E semelhantes, né? Então, cenas de ação mal escritas, com problemas de verossimilhança, em geral elas tornam a obra instantaneamente ridícula. Se você vai fazer uma obra que tenha cenas de ação, por favor, pesquise se aquilo que você está descrevendo é possível. A gente já indicou, se você vai fazer uma luta, pesquise como se luta aquilo. Se alguém vai esfaquear outra pessoa, pesquise como se esfaqueia, que tipo de faca se usa, como assim, quanto é possível você fazer de estrago com aquela X arma, o quanto é possível uma pessoa se defender daquela X arma, etc. Você vai dirigir numa avenida correndo, como você fará isso, etc, etc. Então as cenas de ação são muito fáceis de ficarem ridículas pelas pessoas imitarem o que acontece nos filmes e não o que acontece na vida real. Laura, sabe o que nós estamos esquecendo? Diga. De você dizer o que você faz da vida para os escritores. O que eu faço da vida? Faço leitura crítica. No momento estou um pouco afogada, mas faço. Eu dou consultoria para quem está morrendo de dúvida do que faz, se faz ou compra uma bicicleta dentro do mercado editorial. E também eu dou mentoria para quem está escrevendo não ficção ou biografia. E vós me ser, Sidney? Depois que você está com o seu texto pronto, é hora de falar comigo.
É a hora que você vai falar, Sidney, me ajude, eu preciso fazer o meu texto virar um livro. Aí eu vou lá e vou fazer a capa, vou fazer a diagramação, revisão do texto, vou fazer a documentação, vou fazer a impressão, vou fazer o e-book, vou colocar nas principais lojas online, vou colocar o seu e-book no KDP da Amazon. Você vai ser um autor feliz com o livro pronto. Vou entregar, você fala assim, eu quero 100 exemplares na minha casa. Eu mando 100 exemplares para sua casa. Então, para você entrar em contato comigo ou com a Laura, tá passando aqui no gerador de caracteres, aqui os endereços, né? Escreva seu livro.com.br e sguerra.com.br. Você fala com a gente e você faz todos os processos aí para ter o seu livro prontinho, do Word, né, Laura? Do texto em Word até o livro impresso. Só falar com a gente. E tem descrição aqui no canal, na descrição aqui do nosso canal, tem nossos contatos também. Todos os nossos vídeos tem lá na descrição, tem como falar com a gente. Não perca.